junho é um mês. Friozinho, quentão, canjica, quadrilha, prosa boa. Cara do mineiro, fala a verdade. Do brasileiro, né? O brasileiro gosta de uma prosa. Vou aqui passar a bola para o Soefto. Cadê o Soefto, hein? Chama ele aí. Fala que o Cudê foi embora, que pode vir. O técnico lá, o turco, levou o Natan. Agora você imagina se o Cudê leva mais uns dois aí. Patrick, Edmilson, hein? Que alegria, filho. É reforço que não acaba mais. É Denilson. Isso é que é reforço, filho. Numa semana vai o Natan embora, na outra vai o Cudê. Se nessa for o Edmilson, na próxima for o Patrick, nós bem na fita, filho. Hein? Alô, nação alvinegra, não vamos desistir, tá? Eu estou dando essa enrolada aqui, sabe para quê? Para o Everton entrar aqui, eu passo assim, segura esse trem aí, toca essa bola e vai com tudo, HG. Ele está chegando com tudo, filho. Falou comigo que o homem foi embora. O homem falou no vestiário. Outro dia ele falou assim, esse time é muito ruim. Aí ele falou, você quer sair? Ele falou, quero, mas paga a multa. Agora ele falou, esse time é muito ruim. Fui. Aí saiu, disse que agora ele não saiu, não. Ô, Everton, esse homem vai ou não vai? Du, a situação depois do que aconteceu no vestiário, eu tive a oportunidade de falar com dois jogadores que me confirmaram que ele se despediu, disse que sairia do Atlético. Eu tenho dito e repetido que... Du, presta atenção aqui no HG. 3 momentos de instabilidade nos últimos meses dentro do Atlético foram criados exclusivamente por ele. Ele criou os 3 problemas. Eu não estou dizendo de uma discreta melhora do time no Brasileiro, a respirada na Libertadores, estou falando de comportamento. A discussão é o comportamento dele. 3 momentos de extrema instabilidade criados por ele. A coletiva, o desprezo ao Atlético, à história do Atlético, à sua torcida, à sua instituição, o desrespeito e o desprezo ao Corinthians, à sua torcida e também, principalmente, a aura daquele estádio do Corinthians. Ele desrespeitou tudo isso, ele desrespeitou o Hulk, ele desrespeitou a história dos confrontos. E aí agora, depois do empate, onde o time dele não jogou mal, jogou inclusive para vencer o jogo e vencer bem. Ele chega no vestiário, diz que o elenco não é o que prometeram, e o pior, ele está conseguindo colocar na cabeça de muitos torcedores do Atlético que o elenco do Atlético é razoável. Isso é muito grave. Então, eu estou falando do comportamento, um comportamento completamente desequilibrado. E os 2 caras que estão ali fazendo mais raiva em atleticano que nem eu, Patrick e Edenilson, segundo os entendidos como você, foi ele que pediu, né? Não, ele pediu, na verdade, o Patrick e o Edenilson, ele pediu o Fux, ele pediu o Lemos, ele pediu o Saravia, e agora... ele pediu Batalha, e ele foi atendido, Du. Ué, e agora o que ele quer? O Papa argentino sim, técnico não. Abraço! Um abraço, Dudu. Donos da bola no ar a partir de agora. E aí, meus amigos, direto da sede do Galo, eu já falo com o Gabriel Marques, porque ele atualiza as informações. Habemos técnico por aí, Gebres? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para você. Não saiu fumaça branca daqui da sede do Galo, no Lourdes. Ainda não tem técnico definido, por enquanto, interinamente, Lucas Gonçalves é quem assume as funções. Por aqui conversei com alguns torcedores, muita gente, até cheguei a perguntar, né? Afinal de contas, é uma demissão muito estranha. O Eduardo Cudê, hora nenhuma, assinou um documento, falou, me demito. Então, ele poderia voltar ao Clube Atlético Mineiro. Perguntei aqui um pessoal, aqui se torcedor do Galo, se aceitaria o Cudê de volta. Ninguém tá querendo o Cudê de volta. Foi um desrespeito muito grande que eles me disseram, principalmente já naquela entrevista, naquela coletiva, depois do jogo do Libertad, que ele falou um monte de nome de jogadores que pediu, e acabaram trazendo para ele somente Renzo Saravia e Maurício Lemos, né, ainda desmerecendo 2 jogadores que estava tratando como titular. Então, este momento aí, vamos rodar o desabafo então, Andrezão, porque esse momento foi uma das gotas d'água no elenco. Vamos botar na tela aí. Y vine acá por el desafío deportivo, ni por dinero, ni por nada, porque me gustó el club y porque era un desafío importante deportivo. Y todo trocó. O ustedes no saben que todo trocó. O las salidas se creen que se lo dije otro día. O las vendas, ¿qué? ¿Yo hice la venda? ¿Aprobé alguna venda? ¿O no supieron ustedes que la última 2 vendas no, dije que no saliera? ¿O es más fácil que en vez de entrar Saya hoy entre un juvenil que debuta en Copa Libertadores? O que te cobren porque las últimas 3 bolas pongo a Rever a ver si podemos ver un juego aéreo, o pongo otro juvenil a debutar.
Pois é, HG. Tô aqui com o Leozinho Pedalado. Leozinho, vou te fazer a pergunta rápida primeiro. Você aceitaria o Cudê de volta no Atlético? Não. Não quero, não. Você acha que foi um desrespeito que ele fez? Foi, com certeza. Eu fui no campo. Ah, não, é sacanagem demais, só. Ele colocar reserva, 3 reservas. Ele, o que poderia ter feito? Colocado o time todo pra jogar, só. Isso aí pra mim é uma sacanagem. Nossa, ninguém aguenta isso não, só. O que você acha que derrubou o Cudê? Foi aquele jogo contra o Libertad, aquela coletiva de imprensa? Ou foi o jogo contra o Corinthians que derrubou o treinador? Foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Sair daquele jeito da Copa do Brasil? Nossa, vergonhoso demais, você tá doido. O que o Roger Guedes fez com nós lá no campo deles lá, Agora, acabou com a minha alegria, aquele Roger Guedes, acabou. falando em Roger, você até falou que tem uma sugestão aqui, HG, de técnico pro Galo. Quem que você gostaria de ver no Galo? Roger Machado. Roger Machado? Roger Machado, que eu sou fã dele. Eu gosto dele, você tá entendendo? Ele tem que ser o meu treinador, porque eu quero fazer amizade com ele. Eu sou atleticano doido. E atleticano doido combina com outro doido. Então nós dois é parceiro um do outro. Nós não temos palhaçada nenhuma com nós, não. É o Roger Machado. Tem que ser, esse cara é o melhor treinador que tá tendo. Maravilha, brigadão, viu, Lozinho? Te agradeço aqui, cara. Só passando então o Clube Atlético Mineiro, né, o Galo. Fala também que o querido Cudê não é mais técnico, entendeu que o Cudê não é mais técnico do Atlético por ter colocado o cargo dele à prova, né, a amostra, colocou, como ele disse naquela coletiva meses atrás, colocou o contrato em cima da mesa, se despediu dos jogadores, deu a entender que não segue mais no clube, agora é uma questão que vai ter que ficar para a justiça, HG, porque não tem nenhum documento mostrando que ele assinou ou não esta demissão do Galo. Amor, tamo aí. Programa de hoje, eu tô recebendo aqui o Breno Galante, tô recebendo também o Dr. Marco Antônio Freitas, advogado, especializado. O Andrezão falou: Everton, vamos trazer o Dr. Marco Antônio Freitas para falar sobre as possibilidades, porque o Atlético entende que ele pediu demissão, ele falou na frente de quantas pessoas, algumas dezenas de pessoas dentro do vestiário, se isso pode, inclusive, acontecer, do Atlético levar para a justiça para receber a multa dele, se a justiça pode entender que ele de fato pediu demissão. Formalmente, não. Muito antes, pelo contrário, né? O Atlético até esperou um pouco, se manifestou de forma oficial, e a manifestação está através de uma nota aí na internet. Nós vamos tratar desse assunto. Eu só queria dizer uma coisa aqui, e não venha me dizer que isso é oportunismo meu, porque não é. Eu estou falando de comportamento do treinador, porque eu falei agora com o Du. Eu não estou falando de organização tática do time, eu não estou falando de resultado dentro de campo, eu estou falando de resultado de vestiário. Comportamento. O comportamento do Cudê, depois do ocorrido agora no sábado, eu o tinha em alta conta como treinador, mas eu não tenho em alta conta como um treinador líder de um grupo. Ele pode ser bom para qualquer coisa, menos para liderar um grupo. E eu vou dizer mais, você pode não gostar dos 4 R's, você pode não gostar de quem quer que seja, que esteja dentro do Atlético, mas a discussão aqui não é gestão, que aliás eu critiquei ontem lá na Itatiaia, que o Atlético precisa criar processos dentro do clube. Processos. O Palmeiras não chegou onde chegou porque o Abel resolve tudo e está tudo na mão dele, e o dia que o Abel for embora, o Palmeiras está afadado ao fracasso. Não, o Palmeiras tem processos. E me parece que alguns setores do Atlético isso não acontece. Aí é problema de gestão. Tudo que o Cudê pediu, inclusive ontem o Cláudio Rezende me disse que o Sampaoli teria dito ao Cudê: coloca uma multa alta porque o Atlético é uma máquina de moer treinador. Teria. E aí a multa de 30 milhões. Tá errado ele pedir? Não. Não. Vou renovar com a Band aqui, chego no Bernardo Teles e digo: ô Bernardo, quero uma multinha de 30 milhões. Assim, aí o problema é ele colocar. Eu posso pedir, e ele tem o direito de dizer: você tá louco, cara. Jamais. Então ele pediu os 30 milhões da multa, colocaram. Aí ele pediu o Felipe e o Gilberto. O Felipe não quis voltar ao Brasil e o Gilberto a coisa não andou. O Atlético deve 2 bi. Quando ele veio para cá, ele sabia. Quando ele veio ao Atlético, ele sabia quais foram as promessas que o Atlético não cumpriu com ele. Eu falei com gente do Atlético que me disse o seguinte: prometeram o Felipe e o Gilberto. O Felipe não quis vir ao Brasil, o Gilberto, a coisa não andou. Aí ele pediu o Saravia, veio. Aí ele pediu o Lemos, veio. Zagueiro de seleção uruguaia, tá?
Aí ele pediu Batalha, quando o Alan se machucou, foram lá e contrataram. Aí ele pediu o Fux, que ele mete na reserva, e para mim é um dos melhores zagueiros do Atlético, que teria que ser titular. Ele meteu na reserva. Então ele pediu Batalha, Lemos, Saravia, Fux, Patrick, Edenilson. Todos que ele pediu, a diretoria deu. A diretoria tentou cumprir e vem conseguindo, rigorosamente, dentro da medida do possível, pagar a conta em dia, para que ele não perdesse o elenco. Mas sabe como é que ele foi perdendo o elenco? Por causa dele. O comportamento dele. A coletiva lá atrás, o desrespeito à instituição e ao grupo de jogadores. E depois tudo que ele fez em São Paulo na Copa do Brasil contra o Corinthians. E agora ele chega no vestiário para algumas dezenas de pessoas e ele desqualifica o grupo dele. Ele desqualifica a instituição que ele trabalha. Você acha que está correto? Ah, pelo menos ele teve peito, então faça isso com a empresa que você trabalha. Quando algum chefe seu, o dono da empresa, te prometer algo e não cumprir por algum motivo, vai para a rede social, exponha ele. Chama uma coletiva na sua rede social e exponha a empresa, exponha seus colegas. Diga que seus colegas são os tontos, que a empresa que você trabalha não cumpre com as obrigações, que seus colegas são incompetentes, que desse jeito nós não vamos chegar a bater a meta. Faz isso. Então, sinceramente, isso vale para o Cudê. Isso vale, falei semana passada aqui, isso vale para diretor de futebol, isso vale para jogador, isso vale para qualquer pessoa que trabalhe dentro do Atlético, estando em campo ou sendo diretamente ligado ao futebol, não. Não se deve em nenhuma esfera criticar a empresa. Eu estou dizendo nesse ponto, desqualificar a instituição. Não se deve fazer isso. E isso não pode ser, veja bem, isso não pode ser tratado de forma natural. E eu vou para fechar, para não ser um escova aqui da segunda-feira e já sendo. O Cudê, que não é um cara eloquente, que não é um cara de uma boa retórica, conseguiu colocar na cabeça de muitos torcedores que o elenco do Atlético é uma porcaria. Vocês estão de sacanagem. E não é uma porcaria. E não é uma porcaria. E só não está melhor porque ele não teve competência para gerir o grupo. Eu estou falando de comportamento. Doutor Marco Antônio Freitas, vou começar com você, até porque primeiro a nota do Atlético e depois a pergunta para o doutor Marco Aurélio Freitas, aliás, doutor Marco Antônio Freitas. A nota está dizendo aí o seguinte: ontem, dia 10/6, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Cudê comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do clube. Diante do fato que o Cudê não é mais nosso treinador, Clube Atlético Mineiro. A pergunta do doutor Marco Antônio Freitas: isso que o Cudê fez na frente de algumas dezenas de pessoas, pela segunda vez, desrespeitando a instituição, expondo a coisa dessa forma. E agora dizendo que sair, e agora já tem viagem comprada para passagem comprada para cá. Isso configura como uma demissão. Ele pode ter que daqui a pouco o juiz pode entender que você não é juiz e a cabeça de juiz a gente não sabe o que pode sair. Mas pela experiência, você entende que o Atlético tem direito a receber essa multa do Cudê, doutor? Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado, boa tarde a todos. É uma questão aí que eu acho que isso vai realmente desaguar lá no judiciário. Então, nós não sabemos ao certo como que é o contrato, se tem cláusula arbitral ou tem a própria cláusula lá junto com a confederação, mas o que foi noticiado realmente é um pedido de demissão. E o pedido de demissão ele não precisa ser escrito. O pedido de demissão ele pode ser verbal, tanto o contrato de trabalho ele pode ser escrito ou verbal. Então, só que essa prova realmente vai recair sobre o Atlético Mineiro. Então, eu acho, como foi noticiado, se tem realmente aí mais de 40 pessoas que estavam presentes, eu acho que o jurídico do Atlético aí vai saber muito bem tomar as providências, porque esse pedido de demissão ele foi claro e ele é válido. Conversei, doutor Marco Antônio, eu conversei com um jogador, especificamente, que me disse que ele realmente se despediu. Ele realmente disse na frente de, sei lá, talvez umas 30, 40 pessoas, que ele estaria de saída do Atlético. Então, conversei com um jogador. Um outro jogador me disse, olha, eu escutei muito mal que eu estava um pouco afastado, mas para mim, e diante da conversa que tive com outros jogadores, ele deixou muito claro que ele estava deixando o Atlético. Então, só as testemunhas, se não houver ali, porque tudo é filmado ali dentro, né? A comunicação trabalha, as câmeras estão sempre ligadas e tal. Só com testemunhas o Atlético pode conseguir provar que ele de fato pediu demissão e aí teria que pagar a multa? Sim, com certeza. Eu acho que o pedido, as próprias testemunhas aí,
é claro aí em poder provar pedido de demissão e de forma verbal. Então isso é caracterizado e a gente vai além. Eu acho que de forma reiteradas aí, realmente ele vem descumprindo o contrato de trabalho. E eu acho que você ponderou muito bem, eu acho que um agravante aí, ele é um líder, ele é como se fosse uma empresa normal, um gerente, ele gerencia um grupo. Então, qual credibilidade ele realmente passou para o grupo? Agora, não, eu quero voltar e pegar um avião, não, eu vou ver lá a minha família, e aí depois que foi realmente noticiado pelo Galo e que o Atlético poderia cobrar dele uma multa rescisória, então é perfeitamente possível, mas isso realmente vai desaguar no judiciário. Doutor, só para eu entender melhor, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, eu chego aqui na redação da Band, ali perto de todo mundo, e falo assim, para mim já não dá mais, eu não quero ficar aqui, para mim deu. E aí chega um diretor e fala assim, então não é assim que conversa as coisas não, que resolve não. Tentando apaziguar e fala, não, então ok, se você aceita assim, é assim que vai ser. Isso aí já decretou, e depois eu falo assim, não, Murilo, não é isso que eu queria dizer. Não é bem a demissão. Eu estava falando que eu vou ficar um tempo fora. Isso já retrata perante as outras pessoas que isso é um pedido de demissão? Se começa esse diálogo entre eu e um diretor? Olha só, nós temos aí a empresa, ela tem que cumprir com a obrigação e o trabalhador cumprir com a obrigação. Sim. Então, a partir do momento que você chega num contexto geral de uma redação e fala que você está insatisfeito, eu não volto aqui mais, estou despedindo de vocês, você está pedindo a demissão. Entendi. Então, mesmo que você não levou para o seu diretor, e eu vou além, porque existia um diretor de futebol lá no momento. Então, eu acho que existiam outros diretores. Sim. Então, ele não estava falando apenas para os atletas. Então, eu acho que não foi ali num calor, porque depois ele foi na própria entrevista também. E eu acho que na própria entrevista ali, se vocês pegarem, ele deixou claro que não queria mais dirigir o clube. Então, agora, resta saber se ele quis provocar isso para provocar uma discussão, para não pagar a multa contratual, para depois tentar fazer um acordo. Porque da outra vez, na outra coletiva, ele destacou que ele meio que pediu para tirar a multa. Né? Sim. Na coletiva anterior, ele pediu para tirar a multa, o Atlético foi lá e tirou. Daí depois se acertaram, por causa exatamente da questão da multa. Aí a coisa caminhou, disseram-me que colocaram os pingos nos is, a coisa continuou e agora, além do problema lá em São Paulo, que gerou um desconforto muito grande contra o Corinthians, agora isso aí depois de um jogo em que não foi mal. O time dele não foi mal dentro de campo, ele jogou para ganhar de 2, 3, tranquilamente e acabou empatando. Thiago Fernandes, pergunta para o doutor Marco Antônio. A minha dúvida até o doutor já respondeu, que era a respeito de como isso pode acontecer, porque se só tinha um diretor de futebol lá dentro, se o fato de não haver outros dirigentes, no caso o presidente, isso poderia deixar o Cudê um pouco mais à vontade para voltar. Então, agora minha pergunta vai mudando um pouco a questão, mais em cima dessa tentativa de retorno do Cudê, porque o que se noticia na Argentina é que ele pretende voltar a Belo Horizonte. E aí, ele pretendendo voltar a Belo Horizonte, o Atlético está no direito dele de mantê-lo fora ou afastado desse cargo que ele pediu demissão no fim de semana? Ou o Atlético, de alguma forma, tem que recebê-lo, tem que aceitar que ele volte a trabalhar nesse momento? Não, eu entendo que realmente ele pediu demissão. E, além do mais, vamos colocar que o Cudê é um cargo de gestão de confiança ali. Ele quebrou a fidúcia totalmente, até mesmo diante dos jogadores. Então, os jogadores não vão ter confiança nenhuma de trabalhar com um técnico desse. Então, eu acho que, mesmo se lá na frente, no judiciário, se não aceitar esse pedido de demissão, que eu acho muito pouco provável, mas realmente nós não podemos falar isso aqui, porque a gente não sabe como que vai ser a prova, o que realmente está no contrato de trabalho lá entre o Cudê e o clube de futebol. Então, mas eu acho que prova testemunhal o Atlético tem aí suficiente, eu tenho certeza que o jurídico lá está tomando as providências para tanto. E só uma coisa, doutor, uma filmagem naquele momento, ela também serviria como prova, mesmo sendo uma filmagem feita pelo próprio clube? Sim, mas aí tem que ver se houve a captação de som também.
Não adianta só a filmagem com gestos, mas se houve a captação, então até mesmo pode ter aí uma prova pericial nessa filmagem aí para saber a veracidade dela. Vale como prova. O Breno Galante vai perguntar, deixa eu só dar um recado aqui rapidamente, meus amigos que estão sofrendo para pagar juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Não dá para ser assim. E eu falo sistematicamente, eu falo aqui que você tem que parar de pagar juros abusivos. Ah, mas como assim, Everton? Vamos lá. Você comprou um carro, uma moto, uma van, um caminhão, e aí você financiou. Deu entrada ou mesmo sem entrada, paga as prestações. Quando você multiplicar o número de prestações pelo valor que você paga, você vai tomar um susto, porque você comprou um carro, uma moto, uma van, um caminhão, parece que está pagando 2. E aí, dá para descobrir se há juros abusivos? Dá. É só entrar em contato nesse número aqui, 2566-2701, 2566-2701. Esse número aqui vai cair direto nos atendentes, e aí eles vão te fazer algumas perguntas lá e tal, e aí eles vão fazer a consulta para saber se há juros abusivos embutidos no contrato. Consulta feita, descobriram que há juros abusivos, aí entrar com processo. Eu lembro a você que a consulta é de graça. A consulta é de graça. Depois do pontapé inicial para o processo, você pode receber de volta, caracterizando que você pagou juros abusivos ou está pagando, porque pode ser de um contrato que pagou, um contrato que está pagando. Se caracterizar, você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Não perca tempo, não pague juros abusivos. E se estão ligando para você, cobrando aí, busque apreensão, vamos prender, vamos buscar o carro, a moto, a van, o caminhão, não entrega não. Fala com a gente aqui, ó, 2566-2701, pare de pagar juros abusivos. A consulta é de graça para saber se tem. Vai perder tempo? Claro que não, pega o telefone aí e chame agora 2566-2701. Breno Galante, pergunta para o doutor Marco Antônio. Doutor, a minha pergunta é já pensando no futuro, porque o Atlético está procurando um outro treinador, né? Se o Atlético contratar um outro treinador, ele tem que fazer algum tipo de manobra jurídica em relação à chegada desse treinador, por talvez não ter ficado claro se foi uma demissão ou se realmente foi um pedido de demissão, porque de repente você contrata um treinador e depois o próprio poder pode utilizar isso como uma maneira de utilizar contra o Atlético que ele foi surpreendido com alguém no cargo dele. O Atlético juridicamente ele tem que fazer algo para se resguardar dessa maneira? Olha só, Breno, na nova contratação não, ele não tem, até mesmo que ele não pode deixar o cargo ali do Cudê desguarnecido. Então ele tem que fazer essa contratação. E além do mais, ele pode aí, depois dessa aventura que está acontecendo, se resguardar e colocar isso como uma cláusula escrita no contrato. Ah, se amanhã ou depois o novo treinador ou outros treinadores vierem a fazer isso, chegar no vestiário e noticiar de forma expressa a sua demissão, então já está caracterizado, ele então nem precisa fazer a prova. Mas diante de todos os fatos aí que estão expostos, noticiados na imprensa aí, então assim, eu tenho certeza aí que a melhor forma aí que vai ser para o Atlético mesmo é de aceitar essa demissão, que já aceitou, e fazer a rescisão aí do Cudê aí como demissionário, e aí vai discutir a questão da multa contratual. O que ocorre é que esse segundo jogador que eu falei, que já tinha presenciado o Cudê na outra oportunidade, dizendo que sairia, que iria pedir para tirar a multa, etc. Isso todos nós vimos. Ele pegou um trecho lá dentro do vestiário do Cudê dizendo que gostaria de sair, etc. e tal, que iria sair, aliás. E aí ele disse para mim, o que me assustou foi o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano chegou e meteu o dedo na cara dele mesmo. E, aliás, o Rodrigo Caetano foi quem basicamente manobrou tudo para ele vir para o Atlético. O Rodrigo Caetano falou, não, você não vai desqualificar o grupo de jogadores, isso não se faz, você não vai desqualificar a instituição, porque isso não se faz. E aí esse jogador disse para mim, eu até assustei, porque o Rodrigo Caetano, 1,5 m, meteu o dedo no nariz do Cudê. Isso não se faz, aqui não é lugar para esse tipo de discussão e para esse tipo de coisa que você está dizendo. Você está desrespeitando a instituição, desrespeitando o grupo de jogadores. Agora, o que mais me causa espanto é o Cudê conseguir colocar em boa parte da torcida do Atlético que o elenco do Atlético é ruim. Pergunta o Vojvoda se ele não queria. Pergunta o Luxemburgo se ele não quer. Pergunta o Diniz se ele não quer. Pergunta o Dorival se ele não quer. E aqui agora estão normalizando que o elenco é uma porcaria. Aí o cara desrespeita por 3 vezes a instituição, a torcida, o grupo de jogadores, desqualifica a instituição e ainda tem gente que acha que o cara tá certo.
Aí o cara diz dentro do vestiário para pelo menos umas 4 dezenas de pessoas que quer sair do clube. Ainda tem gente que está dando razão pro cara. Eu estou falando de comportamento. Se você gosta dele como treinador, como eu gostava, porque os atos dele me fizeram realmente, ou jogaram por terra toda uma posição que eu tinha em relação ao Kudê, que eu achava que era um bom treinador, sabe? Mas aí foi pro limbo mesmo. Porque eu não admito que nenhum treinador, que nenhum jogador, que nenhum profissional desqualifique a instituição. Nem a que eu trabalho, nem no caso que a gente lida com futebol aqui, que isso aconteça no América, no Atlético, no Cruzeiro. Não. Essa questão de elenco, como o Mancini, profissionalmente, deve estar tratando lá no América, dizer assim, olha, nós temos algumas limitações, lá com o Cascado, com o Salum, com o Alencar, como o Pepa, né? E no Cruzeiro fizeram tão bem com o Pesolano, que nós só descobrimos que o Pesolano estava saindo um dia que o Rubem Júnior deu a informação na Itatiaia lá e que a coisa explodiu. Porque trataram tudo da forma que tem que ser tratado. Agora, o Kudê está querendo tratar esse tipo de assunto na frente do grupo? Como é que vocês querem que ele tenha sequência de trabalho num clube? Ele desqualificando, jogando por terra o trabalho que ele próprio implantou lá, que os caras resolveram comprar depois da coletiva. Os caras compraram a ideia dele. Aí ele dá mais essa trozoba, e aí tem gente que acha que ainda tem clima para continuar. Ele se demitiu, então ele que arque com as consequências do que ele disse e da atitude dele. E é assim que a banda toca. Doutor Marco Antônio, obrigado pela vinda aqui. Obrigado mesmo. E aí, no desenrolar das coisas, a gente vai conversando, porque isso parece que isso agora vai durar um longo tempo, hein? Não, isso vai desembolar por muito tempo. E tem outra questão. O Kudê, ele vem descumprindo aí de forma reiterada aí o contrato de trabalho. Poderia até mesmo o próprio jurídico lá do Galo ter aplicado até uma justa causa. Mas aí eu acho que já era mais polêmico. Então, como ele pediu demissão, então não tem sombra de dúvida. O Galo aceitou a demissão e aí isso aí vai virar uma novela aí para ser discutido muito aqui por muitos meses aí pela frente. Ou até anos, meses ou anos. Enquanto isso, vamos atender a um pedido aqui do Thiago Fernandes. Vamos ver o que tem para falar aí o Kudê. Você só teve 9 jogadores no banco de reservas, podendo ter um total de 12. E é provável que na volta da data FIFA você já não tenha mais 2 jogadores, o Natan e o Alan, que estão em vias de deixar o clube, né? Como que você imagina esse elenco atleticano para o segundo semestre com um elenco que já é restrito, perdendo mais jogadores? Bom, é uma situação que tem que hablar la gente encargada do clube. Estou aqui recebendo uma informação aqui. Você olhou aí algum nome, Thiago? Eu tinha te falado anteriormente, né, HG? Que alguns nomes foram cogitados, oferecidos. Uma ala dos investidores pensa em nomes estrangeiros, especialmente em portugueses, e uma parte da diretoria ainda pensa em brasileiros. Os portugueses. Bruno Lage foi oferecido, inclusive. Carvalhal foi oferecido, não. Carlos Carvalhal não foi oferecido, mas agrada. E o Pedro Martins foi oferecido e agrada também. Tá, então são tem três que eu sei que agradam. Então os gestores querem um português. Isso. E no Atlético estão falando num brasileiro. Uma ou outra pessoa fala em treinador brasileiro, né? E aí eles pensam num treinador brasileiro. Por exemplo, o nome do Tite é um nome que agrada a todos. Seria um consenso. Só que todo mundo sabe que o Tite, nesse momento, não quer ficar no futebol brasileiro. Ele, inclusive, recusou o Corinthians. Então, o Tite é um nome que agrada. Mas e aí? Além do Tite, qual seria outro nome brasileiro que agrada? Até o momento, pelo que me falaram, não tem nenhum outro nome desempregado que esteja à disposição que agrade tanto a diretoria nesse momento. Então, vão definir aí nos próximos dias. O Atlético até tem um tempo um pouco razoável, digamos assim. O próximo compromisso é só no dia 21 de junho, que é o jogo contra o Fluminense. Mas ótimo seria quanto antes. Mas o ideal né? seria que esse cara já estivesse aqui. Só que o Atlético tem uma situação muito importante para resolver, que é essa do Kudê. A questão da multa rescisória é uma situação muito importante nos bastidores do clube. Então vejamos como o Atlético vai definir esse novo treinador, mas existem hoje alguns nomes que agradam. O Atlético ainda não fez contato com nenhum treinador, pelo menos até hoje pela manhã, não havia feito contato com nenhum treinador para tentar essa contratação desde já. Mas o Atlético já mapeou mais ou menos o mercado e sabe alguns nomes que podem assumir esse cargo deixado pelo técnico Eduardo Deixa eu dar uma boa tarde pro Valu aqui, porque o Valu não perguntou pro doutor Marco Antônio, mas já quero saber. O Valu,
Se você hoje, quando você olha para o horizonte dos técnicos do futebol brasileiro, te agrada algum que poderia assumir o Atlético, Valuzão? Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. Acho que, com sinceridade, hoje, só o Tite estaria à altura do desafio, daquilo que o Atlético planeja e até assim, eu concordo com você em tudo e também que os amigos disseram, o doutor, muito bem aqui agora, com relação ao comportamento do Kudê. Ele teve atitudes extra-campo, mas que interferem também, lamentáveis, mas eu também preciso de considerar que ele deixa o Atlético com um aproveitamento muito alto na temporada, em 35 jogos. Ainda que o Thiago tenha vários senões para com o trabalho dele, o próximo técnico, se mantiver um pouco próximo o aproveitamento de quase 70% do Kudê, o Atlético vai brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro e vai brigar na Copa Libertadores da América. Repito, com isso não estou dizendo que seria necessário perdoar todas as atitudes. E só para dar mais um pitaco também nessa história do Kudê, assim, diretor de futebol não é babá nem de jogador e nem de técnico. Mas o Rodrigo Caetano, até que trabalhou com o Kudê em outra oportunidade, de uma forma geral, eu acho que em algum momento o departamento de futebol do Atlético não soube lidar com esse comportamento temperamental, explosivo do Kudê. Repito, isso não justifica nenhuma das atitudes dele, tanto quanto a de sábado e quanto também aquela atitude na coletiva após o jogo contra o Libertad. E no dia seguinte à primeira coletiva, eu disse aqui que para mim ali era fim de linha para o Kudê, porque dificilmente ele mudaria o comportamento, etc. e tal. E de fato mudou por um tempo, né? E agora veio o problema de novo. Só que agora ele não volta mais, né? Aliás, o Breno Galante esteve lá. Você sentiu algum clima estranho na coletiva, o Galante? Depois, aliás, na coletiva não. Tanto na coletiva quanto na zona mista. Você falando com jogadores, com treinador, porque até o momento que você estava lá na zona mista, ainda não tinha nada, ainda não tinha aparecido a notícia de que ele havia pedido para sair. Como é que você notou isso mais de perto? Cara, eu fiquei muito surpreso pelo seguinte, o Atlético passou por jogos bem piores, que a gente teve um ambiente melhor na coletiva. Quando ele colocou a voz dele bem baixa, quando ele não interpelou ninguém na hora de fazer pergunta, ele não se alongou, porque ele gosta de se alongar, eu até brinquei, até com o Cássio Regui quando acabou. Eu falei, que clima é esse de velório, hein? Porque foi um empate contra o Bragantino, mas o time do Atlético não jogou mal. O time do Atlético teve várias oportunidades, né? Não era aquela coisa de falar assim, nossa, que crise. Não, o Atlético vinha de 2 vitórias. Ele já teve momentos piores, né? Como perder para o Vasco, perder para o Libertad. Me surpreendeu. Agora, eu acho que no tangir disso tudo, nós estamos falando aqui do comportamento do Kudê, eu concordo perfeitamente com você. Mas eu acho que a diretoria também tem uma parcela de responsabilidade. Porque não é a primeira vez que o Kudê faz isso. Ele fez isso no Internacional. De não ter tomado uma decisão lá atrás? Ele fez isso no Internacional e a diretoria deu um voto de confiança de novo. De que ele mudaria sua maneira de agir, né? Colocou uma multa. Ele impôs a multa, não foi o Atlético. O Atlético aceitou essa multa imaginando que saberia lidar com ele. E não foi isso que aconteceu. E quando ele chega dentro do vestiário, e aí um ponto que me chama a atenção na fala que ele tem eu não vim aqui para ser protagonista, eu vim aqui para ser protagonista, mas eu não vim aqui para torcedor ficar me xingando nem nada. E mostra aquela cena de antes dele descer e parar. Mas é do jogo, né? Pois é, mas um treinador como ele tem que estar sujeito a entender que no Atlético, em qualquer time grande, ele vai passar por isso. Ele vai ser xingado. Sim. Então ele tem que saber ter uma postura. E quando ele desmerece o time do Atlético, o gestor que vai vir agora ainda vai ter um outro trabalho, que é recuperar a autoestima desse grupo. Porque quando você coloca todo mundo para baixo falando que fulano, e ele ainda citando nomes como ele já fez anteriormente, você tem que fazer um trabalho agora para poder reerguer esse grupo. E a questão do tempo, que o Thiago falou e tal, e a gente espera que o ideal seria na representação quarta-feira de um técnico, eu acho que até é difícil você conseguir isso nesse tempo, mas tomara que consiga, porque, cara, é uma outra ideologia. E vamos lembrar, o Atlético ainda montou um elenco de acordo com o que o Kudê quis, né? Sim. Abriu mão de alguns jogadores que ele quis. Então, a minha grande preocupação sempre foi essa. Eu acho que você não pode montar um elenco de acordo com um treinador. Porque se ele vai embora, o outro assume e fala assim, agora eu não tenho um velocista pela esquerda, eu quero começa a pedir e aí? Por isso que eu falei de processo. Qual o processo existente no Galo hoje de transição de base para profissional? E custa caro, tem profissional lá altamente capacitado para fazer. Por que não tem?
Qual o processo de transição da base para o profissional? Então, convenhamos, meus queridos, o clube precisa instituir alguns processos, porque aí, num caso desse aí, não sente tanto. E outra coisa, vai agora ao mercado, não é discutir nomes, é discutir padrão. É discutir padrão. Porque nome você tem um monte no mercado, mas é o nome que vai resolver, porque o Kudê veio também pelo nome e não resolveu. O Turco pelo nome e não resolveu. Então agora precisa ter muito cuidado na escolha para não fazer merda de novo. Porque, ó, Cuca, Turco, Cuca e Kudê, isso em 1 ano e meio, funcionou com quem? Curiosamente, dentro de campo, a coisa estava começando a caminhar para o Kudê. Mas aí o Kudê se acha, de repente, um ser intocável que não pode receber quantas mil pessoas tinham no estádio sábado? 30 mil. 30 mil pessoas. Aí tem lá 8, 10 xingando o cara vai pra coletiva, pistolão, chega no vestiário e arrebenta com o grupo. Ah, que eu vim para ser protagonista. Ah, não cumpriram o que prometeu. Mas não cumpriram o quê, irmão? O fato de não ter vindo o Felipe e o Gilberto? Aí você tem Mariano e Saravia. Você tem agora Arana com o Rubens e o Dodô. Você tem batalha que você pediu. Você tá de sacanagem comigo. Pera aí que eu vou ouvir vocês, gente. Eu me alonguei demais hoje, peço desculpa. Ó, você já comprou. Agora eu quero falar simplesmente da melhor do continente. Porque você tá aí buscando um uniforme, um manto para o seu time. É o time do trabalho, é o time da escola, é o time da várzea do seu bairro, é o time da cidade. Aí você negociou prazo e aí, ó, são raras as empresas que conseguem entregar dentro do prazo. Nós, da Egol, a gente costuma entregar até, sabe de que forma? Antes do prazo combinado, e temos prazos a partir de 4 dias para a entrega do seu uniforme. Esse prazo é negociado diretamente entre você e a nossa equipe. A conversa é direta com o dono também, que é o grande Edu, que está lá em Montes Claros vendo a gente. Trabalhamos com processos padronizados, trabalhamos com atendimento e produção de ponta, fábrica própria, máquinas com inteligência artificial. Estarei no fim do mês, estarei lá. Então a gente tem uma produção rápida, trabalhamos 24 horas, a fábrica funciona com qualidade total. Vou até mostrar um dos mantos aqui, que é esse aqui. Aí você escolhe a cor, você escolhe todo o padrão do uniforme, é você que escolhe. Agora, a qualidade, sabe, do emborrachado aqui do escudo, do seu patrocinador, a qualidade do tecido, as cores do uniforme, é você que decide. Então chame agora, porque a gente cumpre prazos e a gente tem qualidade como ninguém tem. 38 99934 9292. 38 99934 9292. Chame agora no Zap Gol, porque isso aqui é Gol. A Egol é show, simplesmente a melhor do continente. Você vai ter a melhor experiência para fazer o seu manto com a melhor do continente. Sinta a diferença, Egol é show. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto para continuar aqui nessa edição de segunda-feira quente, hein? O WhatsApp do Thiago tá ali, tá pipocando, tá informação chegando. Tem mais sobre o Bruno Rodrigues também. Tudo isso na volta aqui na tela da Band. Até já. Fala, rapaziada, break nos donos da bola de hoje, o bicho está pegando. Andrezão aqui no meu ponto. Andrezão, o negócio do Kudê aqui tá fervendo, né? Você é fora Kudê ou você fica Kudê, Andrezão? Andrezão é fora Kudê aqui. Azedou mesmo, o bicho tá pegando. E a nossa enquete já está com 65% dos votos fora Kudê. E 36% fica Kudê. Os hashtags fica Kudê estão vivos aqui. Eu achei que ia ser uma porcentagem menor, confesso. Achei que ia ser 80-20 e tal, mas a galera está bem dividida. Eu estou recebendo vários comentários e eu vou ler algum deles sobre a polêmica. O Manuel falou assim, o Manuel Silva, só acho que a diretoria demorou muito. Era para ter resolvido essa situação depois daquela coletiva do Kudê contra o Libertad, né? Eu acho que depois daquela coletiva tinha a questão da multa estar ainda mais alta, né? Eu acho que foi isso e tentaram contornar. Assim, os dois lados tentaram passar panos quentes na situação e viu que não deu certo, né? Eu acho. Agora, aparentemente, a diretoria do Atlético e Eduardo Kudê tem uma decisão a tomar.
O Gustavo Mancini mandou, não adianta mudar o técnico. Já passou 3 com esses jogadores. Desculpa. O Gustavo Mancini aqui tá jogando a responsabilidade mais dos jogadores no grupo de elenco do Atlético. Ele também tem essa parte de culpa, na minha opinião, porque em alguns momentos esse time dentro de campo não correspondia. O Antônio Santos mandou, a amadora diretoria do Galo tem que parar de investir em treinadores estrangeiros e colocar brasileiro. Roger, ex-Atlético, Jair Ventura e vários outros certamente fariam melhor. Aí, ó, tá sugerindo um mercado mais alternativo, né? Dos técnicos brasileiros que estão em baixa. Fabrição falou aqui no ponto, ó, daí Helma. O Maionese, você gosta dele, Fabrição? Do Maionese? Tá ruim no Santos, diz o Fabrição que ele tá ruim no Santos, pode vir pro Galo. Alô, torcedor, você aceitaria o daí Helma no Atlético? A Merci Trindade falou assim, esse torcedor que pediu o Roger Machado, fala com ele fazer um time pra ele, levar pra treinar o time dele. A Merci é ruim demais aqui contra o Roger Machado no nosso queridíssimo Galo. O Hudson tá falando em Marcelo Oliveira, Rogério Santos também sugeriu Marcelo Oliveira. Será que Marcelo Oliveira teria vaga no Galo? Não sei. O Luiz Paulo de Itaúna, amadorismo das duas partes. Esse técnico meia-boca que já tem histórico de deixar a equipe na mão e não respeitou a instituição, não respeitou nossa história e não respeitou nossa torcida. E amadorismo dessa diretoria pífia, que vende jogadores campeões e não repõe a altura. O Luiz Paulo deixando sua indignação com os dois lados da história. Eu também acho que os dois lados da história têm sua responsabilidade. E, para fechar, o Beto falou que eu daria uma oportunidade para o Leonardo Silva como treinador e o Vitor como auxiliar. Tem que ver se o Leonardo Silva está preparado para fazer essa função. E o Vitor também, né? Mas eu acho difícil com esse elenco o Atlético buscar treinadores dentro, que estão no clube já. Acho que vão buscar um treinador de fora mesmo. Fechou? Eu volto com mais comentários no próximo break, rapaziada. Estamos de volta aqui com os donos da bola. O Dia dos Namorados é hoje. Então, o Dia dos Namorados, aqui, ó, o que eu tô falando, ó. Nós temos um presentão pro casal aí, já imaginou, hein? Melhor presente pro casal é impossível. Colchão novinho, ainda por cima, se você quiser, com massageador, eu tenho 100 também, você escolhe. Você vai comprar direto da fábrica ou nas mãos dos nossos consultores. O telefone está aqui, 992160262. Tem lá o QR Code no cantinho para você apontar sua câmera e comprar direto da fábrica sem atravessador. E aí não tem gordurinha para pagar comissãozinha, não tem aluguel, não tem água, luz, internet, então por isso que é mais barato. Direto da fábrica. Você vai comprar o colchão, sendo com massageador ou não, vou mandar para você 2 roupões. 2 roupões, você escolhe a cor, eu mando para você. Então é o seguinte, vai pagar de forma facilitada e terá na sua casa o melhor colchão do mundo. Olha, eu vou mandar para você também 2 travesseiros. Everton, e se eu chorar, sai um edredomzinho? Não sei, conversa lá com o Heloísio, que aí talvez saia, hein? Agora, o importante é você não perder tempo. Compre direto da fábrica, porque você vai ter em casa. Estamos há 30 anos produzindo os melhores colchões do mundo aqui em Belo Horizonte para o mundo. 992160262, QR Code está lá. Peça agora, não perca tempo. Não vai comprar esse colchão aí que você encontra para todo lado aí, que não presta. O meu tem selo do Inmetro, controlando e chancelando a qualidade Ultra Forte X Plus e a nossa especialidade que é cuidar do seu sono. É melhorar a sua postura com conforto. Só nós temos. Ninguém tem igual e está aqui o selo do Inmetro para comprovar. Vem pro Oriental Médico, que esse é bom demais. Agora o Cruzeiro empate com o Bahia lá na Fonte Nova. Resultado com um amargo gostinho, Valuzão. É assim, com sinceridade... Mas você deu uma titubeada, porque... É porque eu discordo da análise do Pepa ao término do jogo, de que ficou um gosto amargo de empate. Para mim foi um jogo, assim, bem descontrolada a partida. O Cruzeiro empatou, mas poderia ganhar a qualquer momento e também perder. Não gostei, especialmente da forma... Meio campo do Cruzeiro está com muitas dificuldades para marcar o adversário. O Cruzeiro não marcou o Bahia em cima no seu próprio campo. E tudo bem, eu acho que o time não tem que fazer isso o tempo inteiro.
mas é um time que está marcando no seu próprio campo e deixando espaços, como o primeiro gol, perdendo muitos duelos individuais. Uma característica que vinha sendo marcante desse time do Pepa é a equipe vencer duelos individuais. O Cruzeiro perdeu vários. O Bahia teve a chance ainda de abrir 2-0 quando vencia por 1-0 no primeiro tempo, mandou uma bola na trave. O Cruzeiro consegue, através de 2 lançamentos do Oliveira, a virada no primeiro tempo. E no segundo tempo, com sinceridade, assim, a estratégia que o Pepa adotou, eu não gostei. Não estou dizendo que se fosse diferente ele venceria a partida, mas muitos jogos o Cruzeiro precisando de vencer, ele adotou por 2 atacantes. O Bahia tira os 3 zagueiros no segundo tempo e logo aos 10 minutos o Pepa saca o homem de referência, o Gilberto, com o Cruzeiro à frente no placar. E depois aos 28 ele retorna com o homem de referência, o Henrique Dourado, e o Cruzeiro acaba sofrendo gol numa falha coletiva. Só para finalizar, acho que a torcida tem todo o direito de falar da fase atual dos 2 fazedores de gols do Cruzeiro. É impressionante o quanto não conseguem no momento fazer gols que já fizeram em outra época, Gilberto e o Henrique Dourado. Mas repito, a situação do jogo sábado não foi somente os gols que o Cruzeiro não marcou. O time coletivamente, com sinceridade, depois do jogo contra o Cuiabá, não me agradou. Ô Elton, vamos rodar o Pepa falando, eu quero ouvi-lo depois. Técnico Pepa lamentando esses pontos perdidos aí, veja. Nossa, a sensação é de 2 pontos perdidos. Porque, com todo o respeito, aí está, a equipa do Bahia bem organizada, bem orientada, tudo bom. Mas nós, as oportunidades que criamos foram flagrantes. E é aí que são os pequenos detalhes. A forma, 4 oportunidades claríssimas para matar o jogo, para podermos fazer ali o resultado e gerirmos melhor, não o conseguimos. E por isso é que eu digo que ficamos a dever a nós próprios. Essa situação da eficácia e da finalização e depois o termos permitido que o jogo partisse muito no segundo tempo. O jogo partiu muito no segundo tempo e aí acaba por ser depois um pouco de roleta, a lotaria. Nós não queremos isso. Queríamos ter dominado melhor, controlado melhor e houve ali situações que não conseguimos controlar. Elton, dar sequência e seguir com a ideia ou mudar peças e mudar a ideia de jogo para resolver o problema? Então, eu acho que eu já estou virando chatão aqui já, eu já estou ganhando esse personagem de chatão. Primeiro que eu acho que o Cruzeiro tem faltado perna também em vários momentos, principalmente aí dos jogadores que têm tido uma sequência muito grande. São vários os jogadores que têm tido uma sequência muito grande. O Pepa tem que buscar sim uma alternativa um pouco diferente, mudar um pouco para essa situação que está vivendo o Gilberto e o Dourado. Gilberto até que deu um passe sensacional, tirou ali um coelho da cartola ali para dar aquele passe para o Bruno Rodrigues no primeiro gol do Cruzeiro. Mas eu de verdade que eu acho que a gente já tem que começar a fazer algum tipo de cobrança buscando essa situação junto com o Pepa, para tentar uma alternativa melhor para esse ataque. Sentar os caras no banco não quer dizer que está descartando eles ao longo da temporada, e sim dar opções e buscar alternativas para estar colocando outros atletas que possam render mais para a equipe do Cruzeiro, que isso não tem vindo tendo uma sequência de rendimento com esses atletas. Então, fica complicado da gente estar sempre martelando, batendo nessa tecla, principalmente eu, que estou falando a respeito da parte física, que eu acho que isso é muito importante, e que o Pepa tem sim que buscar uma alternativa dentro do próprio grupo ou alternativa do meio-campo, da lateral, para tentar levar essa bola de uma outra forma para esses atacantes que não estão fazendo gols. Olha aqui, deixa eu falar do Aquabit, o maior complexo de lazer e turismo do estado de Minas Gerais. E aí estamos mostrando imagens exatamente do local. Preste muita atenção. Não vai precisar pegar mais estrada e baixar lá em Caldas Novas ou viajar para longe, para o Nordeste ou fora do país para aproveitar a piscina de água quente, piscina com onda, toboágua gigantesco, estrutura de ponta, né? Água quente, não vai precisar, porque agora eu tenho aqui para você. Na região do Aquabit o clima é um pouco mais quente, tá, pessoal? Normalmente 3 graus acima do que é aqui, por exemplo, na região centro-sul da capital, no centro da capital. E você que não é sócio do parque, a hora é agora. Porque o Aquabit está com uma chamado arraial de ofertas para você. Porque a quinzena maluca com descontão enorme para você comprar sua cota. Férias chegando aí. Então não perde tempo não. As promoções são válidas somente para esta quinzena, a primeira quinzena. Então você vai chamar agora no 994068018, que é esse número que está aqui, ó. Esse WhatsApp aqui. Você vai chamar aqui para adquirir sua cota. Suas férias de julho programadas agora para cá, ó. É Aquabit, a estrutura funcionando. Aliás, restaurantes choperia espetacular, hein?
Meu Deus do céu, final de semana fui lá, uma coisa linda demais. Tem o QR Code aqui embaixo também. Aponta pra cá ou chama no WhatsApp ali, ó, 994068018. Garanta sua cota, ó. É um precinho desse tamaninho pra família toda curtir a 10 minutinhos da cidade administrativa. Você quer pegar a estrada, andar 700 quilômetros pra ir lá em Caldas Novas? Me ajuda, gente. Me ajuda. Isso é Aquabit. É coisa linda, linda demais, meus pais. Olha aqui, o Atlético ficou só nesse empate contra o Bragantino. Opa, tem só uma informação. O presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, e o CEO do clube, o Bruno Musi, concederão uma entrevista coletiva hoje às 16h30. O Atlético acabou de convocar a imprensa para essa coletiva. A entrevista vai acontecer na sede. Mas já para anunciar o treinador? Eu imagino que para dar explicações sobre o caso do Cudê, né? É mais provável que isso aconteça nesse momento. Você acha que a coletiva é salutar? Nesse momento, necessária. Não, eu tô perguntando porque nesse momento não seria melhor trabalhar nos bastidores sem muita resenha? Nesse momento, aquela velha história que você disser poderá ser usado contra você no tribunal? HG, eu acho que precisa. Eu acho que nesse momento, para todos nós jornalistas, a gente tem interesse disso, de saber, principalmente, que é uma coletiva presencial. Vamos poder ter a oportunidade de estar de encontro com o presidente e também com o CEO do Atlético. O Rodrigo Caetano tem que meter a cara, né? Não acho nem que é para meter a cara. Não, eu também. acho que ele é a pessoa mais apropriada para falar sobre o assunto. Eu também acho. Ele presenciou o ocorrido, ele esteve lá naquele momento. Eu acho que o Rodrigo é um bom diretor de futebol. Ele tem ótimo poder de fala, ele tem uma boa oratória. Então eu, Thiago, estivesse na posição da comunicação do Atlético, utilizaria o Rodrigo Caetano nessa e ele é o principal entrevista. Se não é o principal. Fiador, né? Exatamente. Da contratação do Cudê. Eu acho que eu perguntei exatamente por isso. Eu não vejo, sinceramente, a questão do Bruno Musi, talvez, a importância da participação do Bruno Musi para falar da SAF, da inauguração do estádio, etc. A questão do Cudê não passa pelo Bruno Musi. Não. Né? Claro. E o presidente, eu entendo... Questão de finanças e tal, passa por ele. Ele é o CEO do clube, cara. Mas talvez a direção de futebol, Thiago. Quem tinha que falar hoje era o Rodrigo. Eu também acho que o Rodrigo seria a figura mais adequada. Eu acho que ele acrescentaria na situação, mas eu acho que é bom ouvir, sim, essas pessoas que estão sendo colocadas. Não seja aquele negócio de ficar lá um mestre de cerimônias, ou estou aqui ao lado do pré-claro, o presidente, que é uma figura impoluta. Para com isso. Pelo que chegou pra gente, é uma coletiva. Pega lá, tô querendo ensinar a fazer, não sei nem pra mim. Mas vamos, né? A tal do criar processo, cara. Sinceramente, essa hoje era pro Rodrigo Caetano. O Musi pode falar sobre o aspecto, porque o Cudê ficou muito chateado com a saída do Natan e do Alan, né? E ele colocar... Que ele deu a volta. O Cudê é chato pra cacete. Mas ele deu a volta. Mas se ele colocar isso, eu acho esse aspecto financeiro, né? Das saídas. Pra mim, o Cudê errou tudo. Mas ele deu a volta? Das saídas. Não acho não, velho. O time do Atlético não é fraco, como o Cudê colocou. Mas não usava os caras, Só um minutinho, HG. O time do Atlético não é fraco, como o Cudê colocou, tá? Não tô falando que tá certo, nada disso. Mas eu pergunto pra vocês. Vocês acham hoje... Pergunto pra vocês, o Atlético é mais forte do que no início da temporada, com todas as saídas que tiveram? Mas as saídas que tiveram foram todas avalizadas por ele, Valu. As saídas são do Ademir, do Sacha, que inclusive fez gol contra o Atlético. E aí ele contrata o Patrick, o Edenilson, o Lemos, o Sarabia. São coisas, Batalha, são todas as contratações, Fux, todas as contratações que ele pediu. A exceção do falando das saídas. Eu tô batendo nas saídas. A melhor contratação do Atlético para a temporada nem foi ele que pediu. Eu tô batendo nas saídas, não nas chegadas. A diretoria que fez. Eu honestamente acho que as saídas são todas avalizadas por ele. Não é o que ele disse, pelo menos. Cara, o que o Cudê diz, para mim, não se escreve. Não, é a segunda vez que ele fala uma coisa e faz outra. Pra mim, o que o Cudê diz não se escreve. Aliás, eu tô tentando ouvir os dois lados. Claro, eu te entendo isso. Eu não tô brigando contigo. Eu tô dizendo que o que o Cudê diz, pra mim, não se escreve, cara. O que o Cudê fez no Atlético, pra mim, é uma vergonha. E aí, cara, eu entendo que vocês gostavam da parte tática do futebol dele. Isso. Eu não gostava também. Eu achava não é que eu gostava. O Valor até brincou semana passada que eu queria que o Atlético fosse a seleção de 82. E aí, honestamente, não precisava ser a seleção de 82 pra ganhar do Bragantino. Não precisava. Podia ser o Água Santa que ganhou esse ano. Jogou mal. A Portuguesa que ganhou esse ano. Podia ser o Santo André que ganhou esse ano. Podia ser o Palmeiras que ganhou esse ano. Nenhum deles são seleção de 82. Jogou mal. Cara, e daí? Thiago, e daí? O Fluminense, ele tem que ganhar em casa. O Fluminense muito bem treinado. Ganhou também esse ano. O Pepa ganhou duas vezes esse ano do Bragantino. O Fluminense muito bem treinado. Com um elenco também bem robusto, empatou com o Goiás.
O Grêmio fez... Tomou a esfrega do Fortaleza. Não, mas o Fluminense está numa queda vertiginosa de O Grêmio futebol. fez ontem recente. O Grêmio Bem fez ontem a treinado, melhor irmão. partida no ano. Pra mim, tá tomou de bem 3-0. Isso é o futebol. Deixa eu falar aqui da Super Varejista e a Nescau, que prepararam uma promoção incrível para você. Incrível mesmo. Olha só, cereal matinal Nescau, 210 gramas. Você paga R$ 8,99. Só que se você é do Clube Estrela Super Varejista, você paga só R$ 7,99. Aí tem achocolatado em pó para aquele brigadeirozão logo mais. Quentinho, que delícia, papai. O preço regular, R$ 13,99. Você está no Clube Estrela Super Varejista? Paga R$ 12,99. Você está vendo que eu citei aqui alguns produtos que você, sendo do Clube Estrela Super Varejista, você tem um desconto de R$ 1 por produto. Só que você não compra só um produto nas suas compras. Então nós temos, quem é do Clube Estrela Super Varejista sempre sai na frente. E você pode participar dessa promoção Energia para Jogar Junto acessando o site nescau.com.br/promo ou de repente apontando sua câmera para aquele QR Code que está lá no cantinho, vai te levar direto para o site. Os produtos que você comprar na Super Varejista que fazem parte da promoção, você cadastra os códigos de barra lá e tal, e aí já passa a participar. Vai concorrer a prêmios diários de R$ 500 em Vale Brindes. E no final da promoção, a R$100 mil. Além disso, você concorre também a um encontro para jogar com craque lá. Tem um monte de jogadores lá. Você vai, inclusive, poder bater bola se for o caso. Se você não joga futebol, você indica alguém para ir no seu lugar. Consulte o regulamento da promoção e os produtos participantes no site da campanha Energia para Jogar Junto e ainda concorrer a R$100 mil no final da promoção. É na Super Varejista, é na estrela dos preços baixos, intervalo no pique, voltamos já. E fala, rapaziada, break nos donos da bola, último break nos donos da bola de hoje, pegando fogo, como sempre. Eu estou recebendo muitas mensagens, o WhatsApp está recebendo até ligação, rapaziada. Não liga não, porque fica difícil de eu pegar os comentários. Recebi umas 10 ligações, então umas 15 chamadas perdidas aqui por minuto. E tá difícil o negócio aqui, mas vamos falar de polêmica, como sempre, porque a nossa enquete, eu vou fechar a nossa enquete, ela vai dar 64% fora Kudê, realmente pelo torcedor que ficou insustentável, 36% falando para ele ficar. E é isso, eu acho que o torcedor do Atlético, a paciência acabou, né? A paciência do torcedor atleticano acabou e com razão também, porque acho que tanto a diretoria como o Kudê devem umas explicações para os torcedores sobre o que realmente está acontecendo. A Rosalva mandou aqui, vocês estão certos. E o Kudê visivelmente foi muito mal nas escalações e também prejudicou o Atlético e não ajudou em quase nada. O Jaime falou que opção, Mancini ou Lisca. Nada de Tite nem Rogério Ceni. E chega de treinador estrangeiro, Jaime Marra de Nações Unidas Sabará. Grande abraço para Sabará. O André de Nova Serrana também falou Lisca doido aqui. Tem uma rapaziada falando muito Lisca doido, hein? O Moisés falou, se não der com o treinador estrangeiro, busque o Thiago Carpini. Chegou na final do Paulista com Água Santa e mostrou que entende muito de futebol. Essa seria uma aposta, né? A questão é se o Atlético quer fazer apostas nesse momento e eu realmente confesso que pode ser algo arriscado pelo elenco que tem e pelo momento da temporada. O Lucas Ramon falou aqui, sobre o Cruzeiro, agora que empatou contra o Bahia, né? Teve a oportunidade de vencer, mas também o Bahia teve a oportunidade de vencer também. Foi um jogo bem aberto lá e cá. O Lucas Ramon falou aqui, o Pepa poderia dar uma chance para o Wesley na centroavância e o Bruno Rodrigues poderia tocar a bola. Além do que, Daniel Júnior não entra nunca. Lucas Ramon aqui tá falando, o Pepa tem utilizado menos os jogadores da base. Acho que a questão dos treinamentos talvez esteja, com certeza está pesando, não sei se os jogadores não estão conseguindo se destacar tanto nos treinamentos com Daniel Júnior. O próprio Robert foi relacionado pela primeira vez e não chegou a entrar, mas talvez seja uma coisa que mude aí nos próximos jogos com os desfalques que o Cruzeiro tem aí. Fechou, rapaziada? Muito obrigado pelos comentários, tamo junto e até amanhã.
incompetência demais, velho. Não dou conta, não. Me dá a KTO aqui, André, KTO.com. Aliás, final de semana, eu não conto só minhas brocadas e meus regozijos, não. Meus fracassos também. Quem imaginaria que os jogos de sábado, que os 3 mineiros fossem ficar empatados? Foi todos os jogos ficaram empatados. Todos os jogos. Tirei uma graninha essa. Eu atolei a Briosa. Também. Botei 50 no Atlético Paranaense. Também, viu? Quando abriu 2x0 eu tirei. Mentira! Juro. Eu sou o maior medroso do mundo. É que com 2x0 já paga. Eu sou o maior medroso do mundo. 2x0 eu tirei. Mas é sério, pessoal. Quando você coloca, por exemplo, você vai lá e vamos pegar aqui o Atlético contra o Red Bull Bragantino. Você apostou no Atlético. Se o Atlético abre 2x0, já te paga. A KTO faz isso. Além de tudo isso, eu sempre falo com as pessoas para montarem a múltipla. Pega os jogos de sábado, uma múltiplazinha ou 2, coloca 5 em cada uma. Se perder, perdeu 10. Se ganhar, vai ganhar muito dinheiro. Aí no domingo a mesma coisa. Monta uma múltiplazinha. Agora vamos ter data FIFA, né? Então os jogos das seleções aí pelo mundo todo. Corre lá na KTO, KTO.com, monta uma múltipla, dá uma estudadinha antes aí, vê qual seleção que tá bem, qual seleção que tá mal, uma sem treinadores, como a nossa e tal, né? Tá abandonada, então, não. procede de remontagem, monta lá a sua múltipla, mas nunca se esqueça. Se não tem cadastro, faz o cadastro e usa o cupom DONOSMG, que tá em verde aqui, ó. DONOSMG. E aí você faz o cadastro e daqui a pouco nós vamos sortear aqui entre as pessoas que fizerem o cadastro. Vamos sortear bolas da KTO, muito em breve. Daqui a pouco vamos ter as bolas da KTO aqui pra gente presentear você que está aí do outro lado. Já o América, lá na KTO, não deu certo. Olha esse Mineirão aí. Olha o gramado que os caras... Olha essa desgraça. Olha essa desgraça. Isso é o campo de Santa Cruz, só. Lá no Pombal tem... Ó, eu não sei como é que tá agora, mas quando é a última vez que eu fui lá? O campo da Associação, o campo da GECOL, o campo do Colorado, melhor do que isso aí. O Farião dá de 1.000-0. O campo do Flamengo na BDL dá de 1.000-0. Olha o gramado que os caras estão jogando, Valu. Mas segue o baile, né? Falando do jogo, o América não pôde mandar o jogo em Independência, mas pra mim mandou o jogo no campo do Ferroviário. Quem é ali do Horto sabe que fica bem pertinho, né? O campo de terra, obviamente. Olha isso, cara. Olha, Elton, olha esse gramado. Escárnio. Tá assustador, cara. Assustador. Tá? Cada dia que impressiona mais. Galante. Agora eu pergunto, os 10 dias de folga aí, vai ser folga programada também? Vai. Não tem show. Não vai ter show. Será que dá tempo, Galante? Não Você dá que é um tempo. agrônomo de informação? Esse gramado não se recupera. Eu sei que eu esse gostei ano. da declaração do Arana, né? O Arana falou assim, nós estamos vindo aqui jogar num estádio que não é mais estádio, né? Numa casa de shows, né? Um time de Série A não pode jogar na casa de shows, é verdade. Aqui, deixa eu dizer Todo uma mundo coisa. pagando preço aí, ó. E os empreiteiros aí? E os empreiteiros que são donos do negócio? Que fizeram a parceria com o Estado? Tá todo mundo achando normal? Cadê o dinheiro investido? Cadê o mais de 1 bi que foram para conta desses empreiteiros aí? E aí todo mundo, o Estado vai achar isso normal? O João Vitor Xavier já cobrou. Tem cláusula no contrato que reza que inclusive tem que ser multado, porque não está cumprindo. Aí o problema maior é que fizeram a pesquisa com os clubes e os clubes deram nota 10 pro estádio. Vocês estão de brincadeira com o povo, gente. Vocês estão de brincadeira com o povo. Eu não aguento isso não. Eu vou infartar. Me dá meu exordil para colocar embaixo da língua. Não é possível.